Entendeu? Oi, pessoal, vamos trabalhar hoje com o grupo anual e a aula 5. Nós vamos trabalhar hoje com parasitismo. A possibilidade desse assunto de hoje cair no vestibular é 100% em qualquer vestibular. Não tem como fazer uma prova sem botar uma questão de parasitismo. Por quê? Porque aqui estão as viroses, as bacterioses, as micoses, as protozooses, as plateumitoses, eumintoses. Quer dizer, quem quer fazer alguma coisa ligada à área de saúde tem que ter uma boa noção sobre esse assunto. Então, o que é um parasita? É um ser que vive às custas de outro. Tá? Então, o parasitismo se aplica para muitas coisas. Então, nem vou entrar nesse mérito, assim, onde é que tem parasita. Eu vou trabalhar mais com aqueles parasitas tradicionais. Então, eu começo com ectoparasita e endoparasita. Pessoal, aqui tem um problema muito sério de conceitos. O que é íntimo celular, o que é ambiente? Por exemplo, se eu tivesse um mosquito sugando o meu sangue, ele seria um ectoparasita. Sem dúvida, é um indivíduo que está fora do corpo. Agora, atenção, hein? Cuidem para não se confundir com isso. Se um verme estiver no intestino da pessoa, ele, biologicamente falando, ele seria um ectoparasita, porque o intestino é ambiente. Não tem íntimo celular na luz intestinal. Só que os parasitologistas adotaram outro critério. Quando o indivíduo está dentro de uma cavidade, embora isso seja ambiente, os parasitologistas consideram endoparasita. Tá? Então nós temos que fazer bem cuidado com isso aí. Embora eu acho que eles não vão questionar, né? Então, para a parasitologia, não é para a biologia em geral, para a parasitologia, o ectoparasita é aquele que está fora do corpo, nem pode estar em cavidade. Tá? Fora mesmo. Então, o caso que eu falei antes, mosquito, é um ectoparasita. Pulga é um ectoparasita. Sanguessuga é um ectoparasita. Tá, pessoal? Então, é um indivíduo que está no ambiente e não pode estar em cavidades do corpo. Endoparasita é aquele indivíduo que está ou numa cavidade, uma tênia, por exemplo, uma lombriga, tá? Mas ele não está na superfície do corpo, está numa cavidade. Ou está no íntimo celular. Por exemplo, o plasmódio, que causa a malária, onde é que ele fica? No começo ele fica no fígado, depois ele vai para a hemácia. Então isso é o típico endoparasita. Bom, o segundo conceito é esse aqui, ó. O que é um parasita monóxeno ou díxeno? Monogenético, digenético. Aqui faltou espaço, eu não botei aqui, ó. Heteróxeno é o mesmo que digenético, tem mais de um hospedeiro. Díxeno tem mais de um hospedeiro. Aqui, ó, monóxeno, monogenético, são indivíduos que só têm um hospedeiro. Não tem essa história de vetor. Tá, mas peraí, quem é que é assim? Monóxeno eu poderia citar como exemplo mais comum, muito comum, a lombriga. Então ela é monóxeno. Por quê? Porque ela vai do homem para outro homem, para outro homem, para outro humano, né? Tá, pessoal? Então isso é monóxeno. Não tem vetor, não tem hospedeiro intermediário. Díxeno, digenético, heteróxeno, é aquele indivíduo que tem mais de um hospedeiro. Um será chamado hospedeiro intermediário, o outro será chamado hospedeiro definitivo. Por exemplo, as tênias. Vamos começar. Tênia sólio, hospedeiro intermediário, porco. Hospedeiro definitivo, homem. Tênia saginata, hospedeiro intermediário, o gado. Hospedeiro definitivo, pode ser o homem. Tênia do cão, hospedeiro intermediário, a ovelha. Hospedeiro definitivo, o cão. E o homem é um hospedeiro que se infiltrou no ciclo da tênia do cão e aí ele passa a ser um hospedeiro acidental. Depois eu vou falar mais sobre isso. Agora eu vou falar mais duas coisas bem atuais. O que é uma epidemia? Epidemia é uma doença que num determinado tempo assume um número de casos maior do que o padrão. Eu vou inventar um número, tá? Imagina assim, tu tem
100 casos de uma doença. Todos os anos tu tem mais ou menos 100, cento e poucos casos. De repente tem 300. Ah, então isso aí é epidemia. A gente usa atualmente mais o termo surto, tá? Bom, agora atenção. Daí vem a endemia. Endemia, pessoal, é uma doença que ela é típica de uma região. Atenção agora, nós estamos no sul. Uma endemia do sul, sarampo. Nós vamos fazer o vestibular em Porto Alegre. Uma endemia da grande Porto Alegre. Pessoal, impressionante isso aí. Mal de Chagas, que era uma doença lá do Brasil Central, hoje é uma endemia da grande Porto Alegre. Nós temos mais uma endemia, que é a úlcera de Bauru, que era uma doença lá de São Paulo, que agora chegou no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, pela Ressinga. Então, isso aí são endemia, endemias, doenças típicas de uma região. E agora vem a da prova. Pandemia, assustador esse nome aí. Pandemia. Pessoal, só para vocês lembrarem, devem saber isso aí, nós tivemos até hoje uma pandemia por século. Tá? Desculpa, é por século. Nós tivemos uma epidemia, uma pandemia no século XIX, nós tivemos uma pandemia no século XX, e hoje nós temos uma pandemia, século XXI, e essa pandemia tem como o maior foco nos dias atuais Estados Unidos. O segundo maior foco do planeta, Brasil. É assustador o que está acontecendo no Brasil em termos da pandemia de coronavírus. Quando a gente, mas isso aí vai cair no vestibular. Olha, teria que cair, pela lógica teria que cair. Infecção. É uma doença causada por um micro-organismo, por uma bactéria, por um vírus, por um protozoário. Infestação. Doença causada por um ser macro, um macro-organismo. Um verme, por exemplo. A tênia a gente vê? Sim. Então, ela está causando uma infestação. Bom, agora vem a questão da prova. Isso aqui, pessoal, no Enem, é praticamente todas as provas eles botam isso aqui, ó, vacina e soro. Quais são as diferenças entre vacina e soro? Primeiro vamos só lembrar assim, ó, o que é o antígeno? Antígeno é uma substância que ingressa no organismo por uma via que não digestiva, então pelo sangue, e quando esse antígeno ingressa no corpo, nós defendemos o nosso organismo formando anticorpos. Sabido isso, então nós vamos aqui parar. O que contém a vacina, o que contém o soro? A vacina, pessoal, contém antígenos. O soro, ele já vem com anticorpos. Então, a vacina é usada como um método preventivo. Nós usamos a vacina para nos prevenir de doenças. O soro não. O soro nós usamos quando a doença já está no nosso corpo e aí nós temos que curá-la. Então, o soro é curativo. Bom, a vacina dura muito tempo, tá, pessoal? Tu usa uma vacina, tem vacinas que vão durar a tua vida toda. Tu vai te vacinar uma vez, não tem mais risco de pegar aquela doença. O soro não. O soro é assim, ó, causou, aliás, cessou a causa, cessou o efeito, tá? Vamos exemplificar, ó. Eu vou usar a vacina, vamos pegar uma vacina natural. Tu já teve, por exemplo, sarampo? Vamos imaginar que sim. Quantas vezes? Uma, porque aí o próprio vírus vai te induzir a formar os anticorpos. Isso aí vai durar a tua vida toda, tá, pessoal? Então, isso é um exemplo de vacina, porque a vacina ela pode ser inoculada no teu corpo. Outra pessoa pode adquirir essa doença e ela está com a vacina, ela já formou os anticorpos. Agora, a diferença que mais cai em prova e que mais o aluno se engana, tá? Pensa comigo, soro e vacina, qual dos dois é ativo e qual dos dois é passivo? Ou qual das duas é ativa, qual das duas é passiva? Então vamos aqui, ó, pessoal.
uma maneira de tu gravar isso aí para sempre, pessoal. É para pegar esse conteúdo e guardar para o resto da tua vida. Ó. A vacina, quando tu usa a vacina, o que ela faz com o teu sistema imunológico? Ela ativa o sistema imunológico. Ela faz com que o sistema imunológico forme anticorpos. Por isso que a imunidade da vacina é ativa. Tá, pessoal? Quando tu usa o soro, o que ele faz com o teu organismo? Com o teu sistema imunológico? Nada, porque ele já tem os anticorpos. Então, a imunidade, a gente diz que no caso do soro, ela é passiva. Passiva em relação ao teu sistema imunológico. É a melhor maneira de tu aprender isso aí, não te atrapalhar futuramente. Tá? Então, a vacina preventiva, longa duração, ela contém antígenos e ela é ativa. Por que ela ativa o teu sistema imunológico? Agora vamos para o soro. Ó. O soro é curativo, dura pouco, já contém anticorpos e ele é passivo em relação ao teu sistema imunológico. Vamos dar eu já falei o exemplo da vacina, vamos falar do soro. A pessoa foi picada por uma aranha marrom. Ela vai usar o quê? Soro ou vacina? Ela vai ser obrigada a usar o soro. Como a aranha marrom é a Loxosceles, nós vamos usar contra a picada de aranha marrom o soro antiloxocélico. Tá, mas peraí, Flávio, se daqui a um mês, agora eu usei o soro, me curei, e daqui a um mês eu vou ser picado por uma outra aranha marrom, o que tu diz? Digo que tu é muito azarado, né? Pelo pouco que se tem de aranha marrom. Mas, a outra coisa que eu te digo é que tu vai ter que usar de novo o soro, tá, pessoal? Porque o soro foi usado, depois acabou. Daqui a um mês tu já está passível de receber. Isso é o mais assustador, pessoal, que eu vou dizer para vocês, não está confirmado. Mas eu vi numa fonte relativamente confiável que essa doença agora, coronavírus, depois que o indivíduo se curou, ele pode daqui a alguns meses pegar de novo. É o mais assustador. Não, a Organização Mundial de Saúde não tem esse posicionamento como definitivo, mas as autoridades da Organização Mundial de Saúde garantem que essa doença, nós temos que ter muito cuidado porque ela é de fato assustadora. Parasita temporário. Tem um mosquito agora picando o indivíduo. Está aqui um mosquito, ó. Eu não vou fazer nada. Daqui a um tempo ele vai embora. Então, ele é um parasita temporário. Agora, eu estou com uma lombriga. Qual é o plano dela? O plano dela é morar no meu corpo enquanto ela puder, certo? Então, isso é um parasita permanente. Parasita acidental era um ser que não era programado para ele ser parasita nosso. Eu falei antes do exemplo. Eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Depois eu vou voltar a esse assunto, mas agora já vamos só dar uma adiantadinha. Esse carinha aqui, pessoal, ó. Aqui eu tenho o Echinococcus granulosus. O hospedeiro intermediário dele é a ovelha. Aí a ovelha, como ela ajudou muito o fazendeiro, isso é meio lá na fronteira, tá, pessoal? Como o cão ajudou muito para cuidar da ovelha, quando o fazendeiro carneia a ovelha, ele não faz por mal. Ele faz pela ignorância. Ignorância não no mau sentido, ignorância de ignorar isso aí. Ele pega as vísceras da ovelha e dá para o cão. Ah, meu grande amigo, me ajudou a cuidar das ovelhas. Só que aí ele pode passar para o cão o Echinococcus granulosus. Aí o cão não morre, nem a ovelha morre, e o cão, nas fezes, elimina os ovos, e os ovos ficam na grama. E aí a ovelhinha vai ali e come a grama e fechou o ciclo. Então, esse aqui é o ciclo do equinococo, é a tênia do cão, pessoal. Não é nada importante em São Paulo, nem em Curitiba, nem em Santa Catarina. Ela é importante no Rio Grande do Sul. Não é em Porto Alegre, mas temos muitos casos em Porto Alegre. Então, ela passa a ser a mais importante aqui no Rio Grande do Sul. Bom, aí os ovinhos estão na grama. E aí as crianças vão brincar na grama. Uma criança não tem muito discernimento e a criança tem muito hábito de botar a mão na boca. Então ela está brincando na grama e ela pode ter
encostado a mão aonde tinha os ovinhos do equinococo granuloso. Aí quando a criança bota a mão na boca e ingerir esses ovinhos, no estômago a casquinha dele é retirada pelas enzimas digestivas. E aí esse verme se instala num órgão. Por exemplo, no rim. Eu estou falando por um caso que aconteceu de fato. Se instalou no rim e começou a reproduzir lá o equinococcus granuloso e formou o que a gente chama de bolha assassina. Os equinococos vão reproduzindo, formando uma bolha. E aí, quando tomou uma parte do órgão e começam a aparecer os sintomas, o que o médico pode fazer? Ele tem que fazer uma cirurgia e retirar aquela bolha assassina. Só que muito cuidado, se ele romper a bolha assassina, o equinococcus vai para outro órgão. Então, essa doença ela é muito perigosa. Então, aqui, ó, hospedeiro intermediário, a ovelha, hospedeiro definitivo, o cão. E o homem entra como hospedeiro acidental. Então, essa primeira partezinha aqui está resolvido, né? Então, parasita temporário, parasita permanente, parasita acidental, o homem no caso da hidatidose, tá, pessoal? Isso aqui que eu acabei de mostrar para vocês é o chamado cisto hidático, tá? Verme hidático. Agora aqui, pessoal, nós vamos começar com as viroses. Eu não vou passar uma por uma, eu só vou dar uma ideia assim, ó. Hidrofobia, raiva. Como é que a gente pega hidrofobia? Sendo mordido por um cão raivoso. Aí tem algum risco de óbito? Quase 100%. Nós temos uma pessoa que teve essa doença, raiva, e sobreviveu. As outras todas foram a óbito. Tá, pessoal? Então, isso é hidrofobia. Não é uma doença que tem as chances de cair em prova, então vamos passando rapidinho. Hepatite viral, cachumba, que é aqui, ó, nas glândulas parótidas, por isso que a cachumba também é chamada de parotidite. Ela pode, esse vírus, ele pode se instalar nos órgãos sexuais, na genitália, e pode levar à esterilidade. Gripe também, ó, virose, dor de cabeça, obstrução nasal, pode ser tosse, olha, isso aí é sintoma de muita doença, tá? Então é muito fácil de confundir. Rubéola é fácil, né? Porque tu vai ter erupções cutâneas, vai ter manchinhas. O problema da rubéola é quando a mulher adquire essa rubéola e está grávida nos primeiros meses. Aí ela pode passar para o bebê. Varíola foi a primeira doença erradicada no mundo. Então a gente poderia dizer assim, ufa, não temos mais esse problema. Pessoal, depois eu tenho um texto, eu vou mostrar ali, que o vírus da varíola, ele ainda está guardado em cofres de segurança máxima em Moscou e em Atlanta. Isto é, na Rússia e nos Estados Unidos. Qualquer um dos dois países teme uma guerra biológica do outro país. Então, os soldados sempre são vacinados contra a varíola no momento que eles têm a chance de entrar em combate. Depois eu vou falar nisso de novo, né? Essa situação aí, pessoal, ela é extremamente comum. Em todas a nossa história, há muita gente usando o vírus da varíola sendo colocado em populações que não têm um sistema imunológico bom, e aí essas populações são dizimadas. Mais ou menos com o que está acontecendo hoje com os índios no Brasil. Eles não têm um sistema imunológico preparado para o coronavírus. E aí, quando eles recebem esses vírus, as defesas deles são praticamente inúteis. Então, a primeira coisa que se devia fazer era cuidar dos nossos índios. Porque o que está acontecendo com os índios é o que nós chamamos de genocídio. Descuidar dos índios. Aliás, está sendo descuidado quem? Dos índios e das populações mais pobres. Na verdade, esse nosso presidente está fazendo, embora ele não assuma isso, ele está fazendo uma seleção das pessoas que ele julga melhores que devam sobreviver e as outras serão destruídas. O nome disso é eugenia. O parceiro do nosso presidente, um pouco mais antigo, chamava Adolf Hitler, que era um cara apaixonado por eugenia. O nosso presidente também.
Bom, aí nós temos aqui, pessoal, sarampo. Sarampo, muito importante você saber, porque é uma endemia do sul do Brasil. Depois tem a poliomielite, que estava erradicada no Brasil, a paralisia infantil. Agora não. No governo anterior, ela voltou ao Brasil, que nem o sarampo. Depois tem AIDS, causado pelo HIV. É a maior pandemia até hoje registrada, tá, pessoal? A maior pandemia ocorrida na humanidade. Hoje nós já perdemos esse recorde aí para o coronavírus. Ebola, lá na África, leva o indivíduo à morte, tá? Como a maioria dos vírus, ou ele é adquirido pela respiração, gotículas, né? Ou ele pode vir pelo ar. Então, há risco do ebola ser transmitido pelo ar. Aí não tem praticamente nada que se possa fazer. Herpes, catapora ou varicela, hoje praticamente quase não tem mais. Febre amarela, é bom a gente saber que o transmissor é o Aedes aegypti. É o mesmo, o causador é o Aedes aegypti. É transmitido pelo mosquito, pelo Aedes aegypti, e causado por um vírus. Então, a febre amarela é um dos vírus, dengue é o mesmo transmissor, é o Aedes aegypti, chikungunya, mesma coisa, e zika vírus, igual. Quer dizer, esses 4 vírus aí são todos transmitidos pelo mesmo mosquitinho. Agora, ele não é tão importante, porque nós temos esse pavor aí chamado... Bom, aqui eu botei algumas informações. Essas informações elas foram veiculadas há cerca de 3 anos atrás, quando o Brasil está muito apavorado com essa doença aqui, ó, com o Zika vírus. Aí o governo do estado mandou para várias pessoas esse relato aqui, ó, que eu tive o interesse de digitar isso aí e botar no livro de vocês, tá? É bom dar uma olhadinha nisso aqui. Não é hoje a maior chance de cair um Zika vírus, mas sempre uma chancezinha razoável. Bom, aqui eu botei um texto sobre a varíola, ó, que eu tinha falado antes, ó. Edward Jenner descobriu uma vacina contra a varíola em 1796. Aí nós fizemos um esforço grande, a medicina fez um esforço grande. Em 1978, essa doença foi a primeira erradicada no mundo, tá, pessoal? Só que o vírus ainda está sob os auspícios da OMS, Organização Mundial de Saúde, em frascos colocados em cofre de segurança máxima, que são controlados por quem? Pelo governo americano, que estão em Atlanta, e pelo governo russo, que estão em Moscou. Então, há essa possibilidade de eles serem acidental ou deliberadamente liberados, causando uma guerra biológica. Então, Estados Unidos e Rússia voltam a aplicar vacina antivariólicas nas suas forças armadas. Bom, terminou virose, vamos às bacterioses. Primeira delas. Bom, bacteriose é muito bom, muito bom em termos, né? Quando eles te dizem o nome do causador, tu já sabe a doença. Por exemplo, ó, Clostridium tetani, leva a que doença? Leva ao tétano. Salmonella typhi, leva ao tifo. Diplococcus pneumoniae, leva à pneumonia. A gonorreia é um pouquinho diferente, né? O nome da bactéria não te dá o nome da doença. Não, gonorreia sim, nem sério gonorreia. Coqueluche, Haemophilus pertussis. Antraz, Bacillus anthracis. Difteria, Corynebacterium difteria. Até aqui todas elas o nome já leva a doença, mas vai ter exceção, ó. Tuberculose, Mycobacterium tuberculose ou bacilo de Koch. Sífilis, que também o nome não diz nada, ó. Treponema pallidum, e é uma doença extremamente importante nas pessoas de baixa renda, tá, pessoal? Nós temos casos aqui em Caxias de meninas de 15, 16 anos, 14, 16 anos, que já estão na segunda gravidez e que já têm sífilis. Essa sífilis, pessoal, na grávida, ela
pode que essa bactéria atravesse a placenta e atinja a criança, levando essa criança a problemas de debilidade mental, visão e audição. É uma coisa muito séria a sífilis. Bom, Vibrio cholerae leva ao cólera, tá, pessoal? É o cólera, porque o nome da doença é cólera mórbido. Neisseria meningitis leva a meningite. Meningite bacteriana, que pode a meningite também ser viral. Mycobacterium leprae, já diz o nome, né? Leva lepra. Antigamente era aquela doença que o indivíduo perdia pedaços do corpo. Hoje não é tão grave a lepra, né? Essa aqui também é boa para vestibular, ó, Leptospira interrogas, leva a leptospirose. Onde é que acontece isso? Normalmente em épocas de enchente, né? Aí é muito comum que os ratos consigam sobreviver e eles transmitam às pessoas a leptospirose. Botulismo é aquela doença em que a pessoa adquire, se ela vai no mercado e ela compra uma lata e essa lata está amassada, o que se faz? Chama alguma autoridade e manda recolher todas as latas amassadas, porque aquela lata amassada leva a um ambiente anaeróbio e aí há o risco do indivíduo adquirir o botulismo, causado pelo Clostridium botulinum. Depois das bacterioses, nós vamos para as doenças causadas por protozoários. A protozoose que tem mais chances de cair aqui no Rio Grande do Sul é essa doença aqui, ó. Trypanossomiase americana. Não, aqui nada. Trypanossomiase americana, causada pelo Trypanosoma cruzi e transmitida pelo Triatoma infestas, também conhecido como barbeiro. Essa doença foi descoberta por Carlos Chagas. E após a morte do Carlos Chagas, a Trypanossomiase americana passou a ser conhecida como mal de Chagas. Ela é transmitida pelo barbeiro, Triatoma infestas. Muitos vestibulares, pessoal, eles citam o seguinte: olha, o mal de Chagas é transmitido por um mosquito chamado Triatoma infestas, o popular barbeiro. E aí o aluno, às vezes, ele não se toca que tem um truque no meio ali, ó, mosquito. O barbeiro não é mosquito, ele vive nas frestas da casa. Essas casas, não pode ser uma casa de alvenaria, daí não vai ter barbeiro. Essas casas que tem frestas, ali ele pode se instalar. E aí quando o indivíduo vai dormir, ele sai daquela fresta e vai picar o indivíduo. Aonde? Se ele é chamado barbeiro, é porque ele vai picar aqui no rosto, ó. E no momento que ele pica no rosto do indivíduo, ele não inocula o Trypanosoma cruzi, porque o Trypanosoma cruzi está no tubo digestivo dele. Aí ele excreta no local próximo aonde ele picou. E aquela picada dá muita coceira. E aí o indivíduo, quando coça, ele bota para dentro o Trypanosoma cruzi. Então, esse é o causador da doença, Trypanosoma cruzi. Transmissor é o Triatoma infestas, não é um mosquito, tá? É um percevejo. E o descobridor é o Carlos Chagas, tá, pessoal? Como isso é uma endemia da Grande Porto Alegre, ele passa a ser uma questão muito provável para a prova. Agora nós vamos mais uma doença bem preocupante aqui no Rio Grande do Sul, que é a úlcera de Bauru, causada pela Leishmania brasiliensis. E aí o indivíduo, essa Leishmania, ela é transmitida pelo mosquito palha, tá? E aí a picada do mosquito palha leva a essa doença. Agora veja o seguinte, pessoal, aqui eu estou botando o causador, aqui eu estou botando o transmissor e aqui eu botei o indivíduo que está iniciando a úlcera de Bauru. Tá, pessoal? Não assusta muito porque eu peguei um cara bonitão, mas isso aqui é uma endemia do sul do Brasil. Agora vem mais uma protozoose importante, ó, a malária, causada pelo Plasmodium e transmitida pelo mosquito, pela mosquita, né? Essas são as fêmeas que normalmente transmitem essas doenças.
Então é pelo mosquito fêmea Anopheles. Essa malária, ela tem muito aqui no Rio Grande do Sul, porque nós temos muito negócio com a Amazônia, porque ela é lá da região amazônica. Tá? E ela tem 3 tipos de doença. Tem a quartã benigna, que é 3 dias de intervalo. Por que quartã? O indivíduo tem a febre, segundo dia, terceiro, quarto dia ela volta. 3 dias então, tá? Então essa aqui é quartã benigna. Essa não mata muito, porque o indivíduo tem chance de tratar. Depois tem a terça maligna, terça benigna, causada pelo plasmódio vivo, que é 2 dias de intervalo. Então, por que terça? Porque no primeiro dia o cara tem febre, no segundo não, no terceiro de novo. Essa é a benigna, ainda dá chance de tratar. Essa terça maligna, plasmódio falciparum, é a pior, porque os acessos de febre podem ser de 2 em 2 dias ou de 1 dia em 1 dia. E aí o indivíduo não tem grandes chances de procurar auxílio. Bom, pessoal, só para vocês saberem, a maior pandemia antes da AIDS e antes do coronavírus foi de malária. Durante a Primeira Guerra Mundial, morreram mais pessoas de malária do que de guerra. Então, foi a grande primeira pandemia no mundo, tá, pessoal? Aqui tem o ciclo do plasmódio, que ele entra no corpo do indivíduo e vai para o fígado. Daí, do fígado, ele vai para as hemácias. Quando ele reproduz dentro da hemácia, ele rompe a hemácia. E aí, com essa ruptura das hemácias, um acesso de febre é verificado. Por isso que a febre, a malária é chamada febre terçã, febre quartã, febre intermitente, febre treme-treme, febre dos pântanos, maleita, impaludismo, tem um monte de nomes, só que a maioria deles tem a palavra febre, porque febre ocorre com o rompimento das hemácias e aí esse acesso de febre vai levar o indivíduo talvez a óbito. Essa aqui também é importante no Rio Grande do Sul, pessoal. É a toxoplasmose, causada pelo Toxoplasma gondii. É um protozoário que é transmitido pelo gato, tá? Então, é muito importante a gente ter muito cuidado se nós estivermos diante de uma mulher grávida, tá? Porque a toxoplasmose, se passar para o bebê, esse bebê provavelmente terá problemas de visão. Mas por que está dizendo que é importante no Rio Grande do Sul? Porque a toxoplasmose, ela tem a maior incidência nos estados do Brasil, no Rio Grande do Sul. Por isso que a USP tem um núcleo avançado para descobrir por que a toxoplasmose é mais comum no Rio Grande do Sul que nos demais estados. Então, ali em Erechim, nós temos esse centro avançado para o estudo de toxoplasmose, para saber por que no Rio Grande do Sul nós temos mais casos do que no Brasil inteiro. Bom, aí, essa aqui, nós estamos livres, ó. Doença do sono, causado pelo Trypanosoma gambiense ou pelo Trypanosoma rhodesense, transmitido pela mosca de tsetse. Essa doença é chamada também, pessoal, de encefalite letárgica, porque quando o indivíduo é picado pela tsetse e ele recebe o Trypanosoma gambiense, ele entra num sono profundo. Normalmente culmina com a morte, quer dizer, ele acorda morto, né, pessoal? É uma piada. Tá, pessoal? Então ele é transmitido pela mosca de tsetse, Glossina palparis. Depois nós temos a tricomoníase, pelo Trichomonas vaginalis, através de relações sexuais. Porque é vaginalis, não quer dizer que só tem em mulheres, né? Giardíase, causado pela Giardia laminar, também água e alimentos contaminados. Bom, aí vem os plateumintos, pessoal. O primeiro plateuminto que está aqui é o mais importante do Brasil. A cada 2 ou 3 anos, o Enem coloca uma questão sobre essa doença. Por quê? Porque o Enem é um exame nacional, né, pessoal? Então, não é comum esse verme aqui aparecer na UX, na UPF. Ele é mais comum em vestibulares mais abrangentes. Então, no Enem, a cada 2, 3 anos, ele deu um jeito de perguntar isso aí. Então, tem que saber esquistossomose para o Enem. Essa doença
ela ocorre nas chamadas lagoas de coceira, em regiões extremamente pobres, em que o indivíduo ele não tem outra alternativa para sobreviver e ele vai para a lagoa de coceira. Essas lagoas, elas podem ter o esquistossoma. Vamos aqui, ó. Aí ele ingressa no homem. Lá no intestino do indivíduo, aqui tem o macho, e o macho tem um canal no seu interior, chamado canal ginecóforo, onde a fêmea se abriga. A fêmea mora aqui dentro, ó, tá? E aí eles reproduzem e liberam os ovinhos. Os ovinhos vão para um caramujo. Só que essa larva que vem no molusco, ela é chamada, presta atenção isso aqui, pessoal, isso aqui que pode cair, ó. No molusco, ela penetra na forma de miracídio. Aí quando ela está lá no molusco, esse molusco libera as larvas que talvez penetrem no homem. Essa larva que penetra no homem é chamada de cercária, tá, pessoal? Então, miracídio, quando penetra no caramujo, bionfalária, e a cercária, quando ela penetra no homem. Essa doença também é chamada, pessoal, de barriga d'água, porque nessas regiões extremamente pobres, o verme se instala na barriga e o indivíduo fica com aquele barrigão cheio de verme, a gente diz que ele está com as bichas, né? Isso popularmente. E o indivíduo, na verdade, aqui ó, é puro osso, aqui é osso, a fáscias é puro osso, então é uma coisa assim assustadora. Procura na internet lá, tu vai ver coisas que nem é bom a gente ver, a esquistossomose. Só que ela é muito comum em regiões como o nosso Brasil, algumas regiões da África, algumas regiões da Índia, tá? Isso aqui não vai ocorrer na Europa, não vai ocorrer no Canadá, não vai ocorrer nos Estados Unidos. Bom, agora vem as tênias, ó. Tênia sóleo, porco hospedeiro intermediário, homem definitivo. Tênia saginata, o gado hospedeiro intermediário e o homem hospedeiro definitivo. Aí vem a hidatidose, que eu falei antes, que é a tênia do cão. O hospedeiro intermediário é a ovelha, o hospedeiro definitivo é o cão. E o homem é o hospedeiro acidental. Essa doença, então, repito, ó, é o verme hidático, é o cisto hidático, ou é a hidatidose, ou é popularmente conhecida como bolha assassina. Bom, depois vem a fasciolite. O que é fasciolite, pessoal? É uma doença causada pela facíola hepática, que é essa mocinha aqui, ó. Ela é popularmente conhecida como baratinha do fígado. Então, quem transmite essa doença? Caramujo e alguns peixes de água doce. E o hospedeiro definitivo é a ovelha. E o homem pode ser hospedeiro definitivo. Pessoal, eu vou chamar a atenção de vocês para uma coisa aqui, ó, que será dada no final do livro 4, quando nós estivermos trabalhando com reprodução. Ao terminarmos a reprodução humana, eu vou dar tipos particulares de reprodução. E eu vou falar num tipo muito especial chamado quando o indivíduo se reproduz na fase larval. A gente chama isso de pedogênese. Paidos quer dizer criança e gênese geração. Geração a partir de criança. Então, normalmente, quando eles perguntam sobre pedogênese, eles vão usar como exemplo ou a facíola hepática ou o esquistossoma manzoni. Porque vocês estão vendo aqui, ó, o indivíduo na fase larval, ele está reproduzindo. Então, isso é a pedogênese. Então, repito, ó, a pedogênese pode ocorrer ou no esquistossoma manzoni ou na facíola hepática. Agora nós vamos abandonar os plateumintos e vamos aos nemateumintos. Os plateumintos são chamados de vermes achatados. Os nemateumintos são chamados de vermes cilíndricos, ou nome melhor ainda, asqueumintos. Tá, pessoal? Nemateumintos, o principal, o grande exemplo é a ascaridíase, que vocês já ouviram falar hoje como lombriga. A lombriga é um parasita monóxeno,
ou monogenético. O que significa isso? É um parasita que não tem hospedeiro intermediário. Então, a lombriga é um parasita monótico. Como é que... Ascaris lumbricoides. Como é que a gente adquire uma lombriga? Através do alimento contaminado. Vamos imaginar o seguinte, pessoal, não existe mais isso. Mas vamos supor que antigamente, os primeiros hambúrgueres que chegaram em Caxias, eles eram feitos em trailers. Trailers, tinha vários aqui em Caxias. E esses trailers, eles faziam hambúrguer e na hora de botar a salada, eles deixavam uma bacia, um balde, eles lavavam ali. Só que às vezes, nessa salada, tinha a lombriga, os herbezinhos, os ovinhos. Não os herbes, os ovos. E aí o indivíduo, ao comer essa comida contaminada, ele poderia receber esses ovos. Porque o ovo de lombriga ele tem uma vantagem para ele, né? Ele suporta luz, ele suporta sol, ele suporta umidade, tá? Ele é muito resistente. Só quando o indivíduo come o ovo da lombriga, a pepsina no nosso estômago, ele não resiste. Então a pepsina tira a casquinha da lombriga e libera a larva. Essa larva, pessoal, ela se instala no intestino do indivíduo. Ela pode ficar lá reproduzindo e o indivíduo daí ele vai ter a ascaridíase ou ascaríase, certo, pessoal? Essa é a forma mais amena da doença, porque a lombriga, pessoal, ela pode romper o endotélio do intestino e ganhar a corrente circulatória. E aí ele pode ir para onde? Aí ele pode ir para qualquer parte do corpo. Ele pode ir para o ouvido e deixar o indivíduo surdo, pode ir para os olhos e deixar o indivíduo cego, pode ir para o sistema nervoso e causar retardo mental, pode ir para o testículo, eu prefiro não comentar, e ele pode fazer o seguinte, pessoal, ele pode, via sanguínea, vir aos pulmões. Aí ele rompe o alvéolo e começa a subir. Ele vem pelo alvéolo pulmonar e vai para os bronquíolos, para os brônquios, para a traqueia, para a laringe, chega à faringe, desce para o esôfago e volta para o intestino. Esse ciclo é chamado ciclo de Loos. O único animal que realiza o ciclo de Loos completo, verdadeiro, é o Ascaris lumbricoides, é a lombriga. Tá, pessoal? Então, eu repito, a lombriga pode andar pelo nosso corpo, pelo corpo do indivíduo parasitado e pode lesar várias partes do corpo. Eu fui uma vez visitar um pediatra na residência e ele, eu vou contar isso bem rápido, e ele saiu para atender uma criança, foi chamado, e ele voltou 2 minutos depois, 3 minutos depois. Eu digo, nossa, que atendimento rápido. Ele disse, não atendi, eu quero que tu vá lá comigo ver aquela criança. Aí eu fui junto com ele e ele pegou o menininho assim, e disse, dá uma olhadinha aqui, Flávio, E ele pegou a cabeça da criança, inclinou assim e as lombriguinhas caíram, tá, pessoal? Então essa lombriga fez parte do ciclo de Loos. Ela chegou no intestino, rompeu o intestino e ganhou a corrente circulatória. E aí foi para o ouvido do indivíduo, mas como ela veio pela corrente circulatória, ela começou no ouvido interno, depois foi para o ouvido médio, lá onde tem os ossículos, depois ela foi para o ouvido externo, que é aqui, a orelha, concha acústica externa, e o pavilhão acústico externo. Então ela já estava rompendo o tímpano, vindo lá de dentro do ouvido do indivíduo. Quer dizer, então é um verme que tem que cuidar muito, porque ele pode, inclusive, levar a óbito. Aliás, eu vou ter que voltar um pouquinho, pessoal. Eu não falei uma coisa. A Taenia solium tem como hospedeiro intermediário o porco. Essa aqui, hospedeiro intermediário, o porco. O hospedeiro definitivo, o homem. Só que, olha bem aqui, às vezes o homem pode ser o hospedeiro intermediário. E aí a doença não é mais a teníase. Daí a doença passa a ser chamada cisticercose. Porque aí a tênia, ela vai se instalar no músculo do homem ou no cérebro e pode levá-lo a óbito, tá? Só esse detalhezinho, por favor, se vocês têm alguma coisa, sublinhe essa parte aqui, grava, isso aqui também pode ajudar, tá?
Então, a tênia solium pode ser usar o homem como hospedeiro intermediário, aí o indivíduo está com teníase, tá? Ou ela pode ser o hospedeiro definitivo, quando o indivíduo é adulto. E o hospedeiro intermediário, quando ela se instala no músculo. Aí a doença, ao invés de ser teníase, é a cisticercose. Não sei se fiz confusão com vocês. Vamos repassar? Ó, então, quando a tênia está adulta, parasitando o indivíduo, ele tem a teníase, a solitária. Quando ela vai parasitar o indivíduo na fase jovem, aí o hospedeiro intermediário é o homem. Aí a doença é cisticercose. Bom, então as caridias de gene hemateumitose, nós temos o amarelão, causado pelo Necator americanus ou pelo Ancylostoma duodenale. Também é um indivíduo monóxido, não tem hospedeiro intermediário. Essa doença, pessoal, é bem interessante a gente saber, porque ela é a doença... Agora vamos falar de uma coisa aqui bem importante, ó. Ela é a doença que deixou um personagem muito famoso, que é o Jeca Tatu. Talvez vocês não tenham ouvido falar. Agora, pergunta em casa, seu pai, seu tio, seu avô, todo mundo ouviu falar disso aqui, pessoal. Porque há muito tempo atrás, o Laboratório Fontoura comprou os direitos autorais da história do Jeca Tatu. E aí os laboratórios Fontoura faziam, aqui ó, Almanac Fontoura. Eu vou ampliar isso aqui para vocês verem, ó. Isso aqui é a 34ª edição. Foi feita em 1971. Quantos exemplares? 80 milhões de exemplares. E quanto eles cobravam, cada almanaczinho desse, a distribuição era gratuita. Porque nesse almanac contava a história do Jeca Tatu, que o vermezinho tinha penetrado pela sola dos pés. E aí esse Jeca Tatu ficou doente, e aí na história do almanac, ele tomava o biotônico Fontoura, e esse biotônico Fontoura curava o Jeca Tatu, que é uma bobagem, né, pessoal? Só que isso aí foi muito. Bom, imagina, 80 milhões de exemplares, isso em 1971, e pelos anos subsequentes ele continuou sendo distribuído. Então, grande parte dos lares brasileiros recebia esse almanac Fontoura, que tinha piadas, tinha horóscopo, claro, todo almanac tem que ter horóscopo, tinha como curar a verruga, um monte de bobagens, né? Então esse é o Jeca Tatu. O causador poderia ser ou o Necator americanus ou o Ancylostoma duodenale. Aí alguém vai te perguntar, caso não vão perguntar isso, vai te perguntar qual era a doença do Jeca Tatu, era necatorose ou ancilostomose. Aí tu vai começar a pesquisar e vai descobrir que essa doença chegou aqui no Brasil vinda da África. E na África não tem ancilostomose, só tem necatorose. Então a doença do Jeca Tatu era causada pelo Necator americanus. Tá? É a mesma doença causada pelo Ancylostoma duodenale, mas o Jeca Tatu era necatorose, porque a doença veio da África. Agora nós temos mais uns aqui, bem menos importantes. Ó. Esse aqui é o bicho geográfico, pessoal. Ele é chamado de Ancylostoma brasiliensis e também pode ter como hospedeiro definitivo o cachorro ou o gato, e como hospedeiro acidental, que nem a tênia do cão, o hospedeiro acidental é o homem. Aí eles anda pela pele do homem e vai fazendo uns mapinhas assim, tá, pessoal? Por isso ele é chamado de bicho geográfico. Depois tem o oxiuro, causa oxiurose, doença do coça-coça, e é causada pelo Enteróbius vermicularis. Não tem hospedeiro intermediário e o homem passa de um homem para o outro. Agora, para encerrar as verminoses, eu vou falar dessa doença aqui, pessoal. Essa doença aqui é conhecida como elefantíase. É causada pela Filaria bancroft, também conhecida como Hookereria bancroft. Ela é transmitida, pessoal, por um mosquitinho chamado Culex. E ele, então,
passa a ser o hospedeiro intermediário. O hospedeiro definitivo é o homem. E onde é que ele se instala no homem? Ele se instala ou numa perna, aqui é um caso gravíssimo, se instalou nas duas pernas, mas ele poderia se instalar num braço, nos dois braços, ou ainda no testículo. E é aquele órgão onde tem essa filária, ela se instala nos vasos linfáticos, tá? Se alguém te perguntar. E aí ela vai inchando aquela perna. Se vocês procurarem na internet um indivíduo que tem essa doença no testículo, eu, há um tempo atrás, vi esse registro e o indivíduo ficou com a bolsa escrotal desse tamanho. E como é que ele ia carregar aquele enorme daquele saco? Então, esse homem que tinha essa bolsa escrotal gigantesca, ele usava para transportar os seus testículos, a sua bolsa escrotal, ele usava um carrinho de mão. Então, essa doença aqui tinha bastante antigamente, hoje, felizmente, ela está diminuindo. Mas, de qualquer maneira, vamos preparar. Quem transmite é o mosquito Culex, quem causa é a Uchereria bancroft ou Filaria bancroft. E o nome da doença é Uchereríase, filariose ou ainda elefantíase. Tá, pessoal? Então, peguem essa matéria de hoje, façam os testes, revisem, façam o esquema. Tem alguma dúvida? Me manda que eu faço questão de trabalhar com vocês isso aqui. Bom, eu tenho também outro lembrete que uma menina me mandou, que ela contestou 2 gabaritos do livro 3, tá, pessoal? O teste número 18 da página 60, onde eu coloco que o gabarito é letra A, está errado, tá? Na verdade, o gabarito é letra E. E tem um outro teste da mesma página 61, na página seguinte, o teste número 19, que eu coloco lá no livro, que é a letra A. Aliás, eu coloco letra A. E, na verdade, o gabarito correto é letra C. Eu vou revisar para vocês fazerem a correção, por gentileza. Me desculpem pelo erro, tá? O erro é meu. Então, o teste 18 da página 60 do livro 3, o gabarito é letra E e não A como está no livro. E o teste 19, que é o seguinte, o gabarito é letra C e não A como está no livro. De novo, peço desculpas pelo erro e a gente se fala a semana que vem, tá? Um beijão para vocês, até mais.